Olá, alunos! Estamos aqui nesse momento de isolamento social devido à pandemia, mas não podemos nos distanciar do conhecimento, não é isso? Então, nossa aula de hoje, ela vai ser através desse vídeo para que vocês possam resolver as atividades que serão propostas após a postagem desse vídeo, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tipologia textual, não é isso? O que é essa tipologia textual? A todo momento nós nos deparamos com vários textos, né? Sejam esses textos verbais, assim como textos também não verbais. Os textos verbais são aqueles em que nós utilizamos a palavra. Os verbais são esses, né? Palavras. Não verbais são aqueles que nós vamos utilizar o quê? Imagens, desenhos, figuras, símbolos, certo? Então, são esses textos que no nosso dia a dia nós nos deparamos, certo? Mas nós não devemos confundir tipologia textual com gênero textual, certo? O gênero textual nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Então, a tipologia textual é a forma como o texto ele se apresenta. Então, nós vamos ter algumas tipologias, né? Como a narração, a descrição, a dissertação, a exposição, a informação, a injunção. Alguns autores diferem um pouquinho nessa questão dessa tipologia com relação à nomenclatura, mas nós vamos ver um pouquinho mais adiante falando sobre cada uma delas. Por exemplo, iniciando, nós vamos ter o quê? A narração. A narração é a modalidade em que nós vamos contar um fato. Esse fato, ele pode ser fictício ou não. Ele ocorreu em um determinado lugar, um determinado tempo, geralmente envolve personagens, certo? Professor, e o que é esse fato fictício? Esse fato fictício é exatamente algo criado. Então, nós temos textos que a gente pode contar uma história real que aconteceu, assim como nós podemos também criar uma história, ou seja, algo fictício, uma ficção, certo? Nós vimos durante as nossas aulas, este ano já, sobre os elementos da narrativa. Então, esses elementos da narrativa estão aqui na narração, certo? Então, esses elementos, para que a gente possa estudar a narração melhor, nós muitas vezes estudamos esses elementos da narrativa, certo? Que foi o que nós fizemos com alguns textos. Alguns textos nós retiramos esses elementos para a gente poder melhor compreender. A estrutura do texto narrativo é o quê? A introdução, desenvolvimento, a conclusão. Na introdução, geralmente, nós vamos apresentar os personagens e vamos mostrar quando foi que aquela história aconteceu, onde foi que aquela história aconteceu. Já no desenvolvimento, nós vamos mostrar as ações dos personagens, nós vamos mostrar a trama em si, o clímax daquela história. E na conclusão, nós vamos geralmente esclarecer essa trama. Nós já vimos isso durante as aulas, não é isso? Nós temos também um texto dissertativo. O que é dissertar? É o mesmo que desenvolver, explicar um assunto, discorrer sobre esse assunto. O texto dissertativo, ele pode ser o quê? Expositivo, certo? Nós vamos também poder apresentar algo científico, um relato, um texto didático, um artigo enciclopédico, certo? Nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lá na introdução nós vamos ter o quê? Essa introdução ela vai normalmente ser breve, vai anunciar, mostrar ao leitor o que está sendo desenvolvido ali no texto, acompanhado de quê? Da opinião. No desenvolvimento, nós vamos ter o corpo do texto. Aqui nós vamos utilizar as ideias propostas, as minhas ideias do autor, defender o meu ponto de vista, assim como mostrar os meus argumentos sobre aquela opinião que eu já mencionei.
E lá na conclusão, ela vai finalizar o que foi exposto. Ela deve ser breve e ela não deve conter nenhuma ideia nova. Na conclusão, nós vamos, na verdade, tratar de forma resumida tudo aquilo que eu dissertei, certo? Ela vai poder ser uma síntese, ou seja, um resumo do texto, como eu já falei, assim como também ela pode ser uma sugestão, certo? A proposta para que aquele problema discutido seja o quê? Solucionado. Nós temos também a descrição, é um outro tipo de texto, certo? Na descrição nós vamos fazer um retrato por escrito, né? De um lugar, de uma pessoa, de um animal, de um objeto, certo? Geralmente aqui nós vamos utilizar os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que dão o quê? Qualidade, características, não é isso? Então, geralmente aqui na descrição nós vamos fazer isso, né? Vamos fazer essa abordagem mais abstrata, não é isso? Nós vamos descrever, também podemos descrever sensações, sentimentos, certo? Então, é isso que nós vamos fazer na descrição. Temos também a exposição. A exposição, ela vai apresentar informações sobre assuntos, expor ideias, certo? Explicar, avaliar. O texto expositivo, ele apenas expõe as ideias sobre um determinado assunto. Por exemplo, um relato de experiências. Eu vou falar para vocês, vou contar algo que aconteceu comigo, não é isso? Então, eu vou expor um determinado assunto. É isso que eu vou fazer. Na informação, o texto informativo tem a função de informar o leitor a respeito de algum fato, certo? Por exemplo, uma notícia de um jornal. Então, geralmente, o que o jornal vai fazer? Ele vai informar sobre um determinado assunto, sobre algo que aconteceu, certo? Vai expor uma notícia. Então, isso é a informação. Na injunção, nós vamos indicar como uma ação ela deverá ser realizada, certo? Geralmente, ela vai ser utilizada para predizer acontecimentos ou comportamentos. Nós vamos utilizar uma linguagem objetiva, uma linguagem simples. Os verbos geralmente são utilizados no imperativo, mas também nós vamos ter também no infinitivo ou no indicativo. Por exemplo, uma receita, né? Uma receita, você vai fazer um bolo, por exemplo. Aí lá naquela receita de bolo, você vai ter um texto injuntivo, que vai lhe dizendo o que você deve fazer, o que você deve colocar, os materiais que você vai utilizar, os manuais. Você compra, por exemplo, uma TV, vai montar essa TV. Então, lá você vai ter um manual onde vai explicar para você, vai dizendo o que você deve fazer para você poder montar aquela televisão. Então, também é um texto injuntivo, certo? Então, hoje, nós tivemos aqui uma conversa sobre a tipologia textual, sobre os tipos de textos que nós vamos nos deparar no nosso dia a dia, certo? Então, não foi exatamente uma aula, mas apenas uma conversa para que vocês possam realizar as atividades que serão propostas em seguida. Então, bom trabalho para vocês e obrigada!